Migração, Desafios e Oportunidades, Dr. Deniel Montanez. Este conteúdo é retirado do programa Conversemos, transmitido às quintas-feiras na página de Facebook IDP Suramérica. O entrevistado especial de hoje é o Dr. Deniel Montanez, que compartilhará sua visão sobre como os movimentos bíblicos se refletem nas migrações ao longo da história. É fundamental transmitir uma perspectiva teológica para responder à crise atual dos imigrantes. O Dr. Montanez é autor do livro A Igreja Latina. A entrevista foi realizada pelos bispos Benjamin Feliz e Eduardo Carceres, com o objetivo de fornecer uma resposta positiva e proativa à situação migratória atual. Descrição do problema atual. A migração é um fenômeno global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Crises políticas, econômicas e humanitárias levaram a um aumento significativo no número de pessoas que buscam refúgio e uma vida melhor em outros países. No entanto, essa migração em massa apresenta desafios tanto para os migrantes quanto para os países receptores. A falta de recursos, a xenofobia e as leis migratórias restritivas são apenas algumas das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes. Enfoque teológico sobre a migração. O enfoque teológico sobre a migração no mundo reflete vários aspectos importantes que são relevantes tanto em tempos bíblicos quanto na atualidade. Aqui estão algumas reflexões-chave. A imagem de Deus em cada pessoa. A teologia cristã enfatiza que todos os seres humanos estão feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso confere um valor intrínseco a cada indivíduo, independentemente de seu status migratório. A dignidade e o respeito por cada pessoa são fundamentais. O mandato de amar e acolher o estrangeiro. As Escrituras contêm numerosos mandamentos para amar e acolher o estrangeiro. Por exemplo, em Levítico capítulo 19, versículo 34, somos instruídos a tratar o estrangeiro como um dos nossos e amá-lo como a nós mesmos. Isso é visto como um chamado à hospitalidade e à justiça social. A experiência de Jesus como migrante. Jesus mesmo experimentou ser um migrante quando sua família fugiu para o Egito para escapar da perseguição. Mateus capítulo 2. Isso é usado como um poderoso exemplo de como até mesmo o Filho de Deus viveu a experiência de ser um refugiado e um migrante. A Grande Comissão e a mobilidade humana. A Grande Comissão, Mateus capítulo 28, chama os cristãos a irem e fazerem discípulos de todas as nações. Isso implica um movimento e uma migração com o propósito de difundir o Evangelho e expandir o reino de Deus. A mobilidade humana é vista como uma oportunidade para cumprir este mandato divino. A justiça e a luta contra a opressão. A teologia bíblica também advoga pela justiça e a luta contra a opressão. Em Isaías capítulo 1, versículo 17, somos instados a defender o oprimido e fazer justiça ao órfão e à viúva. Isso pode ser aplicado à defesa dos direitos dos migrantes e refugiados, assegurando que sejam tratados com justiça e dignidade. O chamado à reconciliação e à restauração. A teologia cristã ensina a importância da reconciliação e da restauração. Os cristãos são chamados a serem agentes de reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, trabalhando para restaurar as relações e a justiça em um mundo quebrantado. Isso inclui a reconciliação de comunidades divididas pelas políticas migratórias e a restauração de vidas afetadas pelo deslocamento. Em resumo, o enfoque teológico sobre a migração sublinha a dignidade inerente de cada pessoa, o mandato de amar e acolher o estrangeiro, a experiência de Jesus como migrante, a oportunidade de cumprir a grande comissão, a luta pela justiça e a reconciliação. Estes princípios podem guiar os cristãos a adotarem uma postura compassiva e justa em relação aos migrantes e refugiados no mundo atual. Também é importante ressaltar o papel dos pastores e líderes cristãos em ajudar, aproximar as pessoas de Cristo e buscar cumprir a lei com sabedoria e misericórdia, orando em todo momento por essa causa. Uma postura bíblica e teológica sobre a migração. Como cristãos, entendemos este processo humano através dos movimentos na Escritura. 1. A criação do mundo. A imagem de Deus. Gênesis capítulo 1. Somos criados à imagem de Deus, o que nos dá valor, a capacidade de governar a criação, criar e mover-nos pela terra. O chamado à migração. Deus nos chamou a encher a terra, espalhando a sua imagem por todo lugar. Interpretação. A criação do mundo. Na criação, Deus nos deu a capacidade e a missão de nos movermos e enchermos a terra. Este chamado à migração está enraizado na nossa identidade como seres criados à imagem de Deus. 2. A queda da humanidade. Distorção da imagem de Deus. Gênesis capítulo 3. O pecado interrompeu o chamado à migração. Em vez de liberdade, a migração se tornou difícil. Decidir permanecer também é essa liberdade. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, representando uma maldição sobre a migração.
A expulsão do Jardim do Éden simboliza a dificuldade e a dor associadas ao deslocamento forçado. Também estabeleceu fronteiras, a colocar anjos resguardando a entrada do Éden. 3. A redenção na cruz. O envio do Pai. Deus mostrou seu plano de redenção através do envio de um Messias para salvar o mundo. A vinda do Filho. Cristo foi um forasteiro. Ele se tornou ele teve que fugir a Egito por ordem do Pai, para preservar sua vida de Herodes. Foi necessário para redimir a humanidade. A redenção na cruz. Na redenção, vemos que Deus envia seu Filho como imigrante para redimir a humanidade. O Espírito Santo continua a nos chamar para ir e compartilhar essa boa notícia. 4. A restauração do reino. A grande comissão. Mateus capítulo 28. Jesus, após vencer o pecado e a morte, nos chama a ir e fazer discípulos de todas as nações. Este mandato divino continua em Atos capítulo 6, versículo 7. O reino prometido. Marcos capítulo 1. Jesus chama seus discípulos a viverem como peregrinos, sempre em movimento, proclamando o reino de Deus. Envolve um chamado contínuo para ir e fazer discípulos de todas as nações. Somos chamados a viver como peregrinos, sempre em movimento, buscando expandindo o reino de Deus. Conclusões dos bispos Benjamin Feliz e Eduardo Canseres. Não entender esses 4 tempos da nossa evolução no cumprimento da palavra de Deus nos faz viver como derrotados. Alguns irmãos do ministério, por patriotismo mal entendido ou hermenêutica equivocada, veem o processo como problema político e não humano. Entendemos nossa missão como cristãos, aproximar o pecador da cruz de Cristo e não julgá-lo. Reflexões sobre a legislação e a justiça. Como cristãos, devemos trabalhar para alcançar leis mais justas. As leis sobre migração muitas vezes são inadequadas e não se adaptam aos tempos. Embora respeitemos as leis, sabemos que as leis humanas muitas vezes são imperfeitas e injustas. Temos que diferenciar entre migração forçada e migração voluntária. Nossa responsabilidade é ajudar e servir, como o Evangelho nos pede, tratando os imigrantes com consideração e respeito.